assim, foi um grande desafio, assim, quando me chamaram para trabalhar aqui, foi no começo desse ano, em fevereiro. Eu sou judia, então, assim, pra mim essas histórias são, que nem eu comento aqui no começo do museu, são histórias que pra mim fazem muito sentido, assim, sabe? Quando eu comecei a ter contato mais próximo com essas histórias, são coisas que me tocam bastante, assim, apesar de a minha família ter vindo pro Brasil antes e não ter passado por tudo isso. São histórias que mexem bastante comigo, assim, como pessoa, não só pelo fato de serem histórias dos judeus, que é da minha religião e de um povo que eu me identifico bastante, mas eu digo que o meu trabalho aqui no museu, no começo foi bem pesado, assim. Eu tinha pesadelos, de verdade, quando eu entrei aqui, foi, acho que, um choque de informações bem grande. Eu ia pra casa e dormia e eu tinha pesadelo que eu tava passando por tudo isso, imagine. Foi bem pesado, assim, mas apesar desse trabalho ser um trabalho pesado, eu acho que eu me realizo muito aqui. Eu saio leve, assim, sabe? Como se fosse missão cumprida. É um aprendizado a cada dia. Sim, e não só na questão da história que a gente conta, e aqui no museu a gente não fala só da história do Holocausto como uma coisa única, mas a gente tenta trazer para as crianças, para os jovens que vêm aqui, essa questão da individualidade de cada um. Porque se a gente não passar para as pessoas como era a vida de cada um, meio que tem um afastamento. Então a gente tenta trazer eles, não só pelo lado das histórias dos judeus que a gente conta aqui, né? Mas a gente tenta trazer eles próximos a essa questão, por exemplo, do preconceito, essa questão da indiscriminação, que são questões que aconteceram lá atrás, mas que ainda acontecem hoje em dia. Então é isso que eu tento colocar, plantar a sementinha neles de que não venham aqui só conhecer a história dos judeus, venham aqui ver tudo isso que acontece hoje em dia, sabe? É isso que me deixa mais, que eu gosto mais do meu trabalho aqui.